Shalom, shalom, boa tarde, Shavuot, início de uma nova semana, Shavuot, que você, sua família, seus negócios, suas comunidades, o que você for fazer, que Deus venha te conceder uma nova semana, com bênçãos, proteção, saúde, vigor, e que você tenha sucesso em tudo aquilo que você vier a fazer. Como está escrito, tudo aquilo que você colocar as suas mãos para o fazer, que o faça pedindo a bênção de Hashem, para que o Todo-Poderoso abençoe e faça prosperar o teu caminhar naquilo que você for realizar. Que o Eterno te conceda nesta nova semana, acima de tudo, a sabedoria e a inteligência, para que você possa ter o temor e o amor e o temor a Deus, porque só dele, somente dele, é que vem a verdadeira proteção. Estamos no primeiro dia da semana, o primeiro dia do Shabat, e nós estamos na nossa primeira paraxá do segundo livro dos estudos de Torá. Encerramos ontem Bereshit e hoje nós estamos iniciando Shemot, o segundo livro dos 5 livros da Torá. E esse livro de Shemot tem muita coisa para que nós possamos estar percebendo aquilo que aconteceu nos dias do nosso povo no Egito e em torno do povo, e aquilo que está acontecendo nos nossos dias, os paralelos que teremos pela frente, as lições, aprendendo com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, e os dias que nós estamos vivendo. Se você é filho, esteja pronto, porque puxão de orelha não vai faltar. Se você é filho do Altíssimo, esteja pronto, porque ele permite que chegue até você a adversidade. Qual finalidade? Para que possa revelar aquilo que está mais profundo no teu ser, amor e temor a Deus. Quando as coisas vão bem, o amor lá não é aquelas coisas. O temor a Deus fica fraquinho. Afinal de contas, tudo vai bem. Mas foi preciso, foi necessário para que realmente o povo israelita pudesse cumprir a sua maravilhosa missão neste tempo, neste mundo. Foi preciso descer aos níveis mais baixos da sua espiritualidade, porque ao perderem os seus grandes líderes, se assimilaram, entraram naquilo que não deviam, perderam-se e a sua essência ficou adormecida. Então foi necessário, por permissão divina, que realmente a escravidão viesse, a adversidade, a luta, para que pudesse cada judeu, cada israelita, revelar aquilo de mais precioso que estava adormecido, aquilo de mais poder que estava adormecido. E então veio à tona a superfície, o amor e o temor a Deus. E aí, grandes e maravilhosas coisas aconteceram. Por isso nós temos a palavra de Salomão em Provérbios: a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Como aprendemos, uma pequena chama dissipa muita escuridão. E no momento mais tenso, no momento mais forte da escuridão, já começam os primeiros raios do novo dia. Significa que é necessário que haja uma intensa escuridão
para que o clamor suba a Deus com força, com poder, com o mais profundo dos corações, com o mais profundo do nosso ser. E então, ele responde rapidamente. E então os primeiros raios do novo dia começam a brilhar. E a escuridão, na sua força máxima, começa a perder toda a força, todo o poder. E aí a luz vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O dia perfeito está conectado diretamente com a revelação do justo Mashiach para o Olam Rabá. Através da redenção final, temos então a passagem para o Olam Rabá, o mundo vindouro, popularmente conhecido como a vida eterna. Então, amados, temos pela frente aí, né, o livro de Shemot, para podermos realmente nos adequarmos, aprendermos ricas lições e que não venha ficar apenas na mente, mas que sejam posto em prática, porque isso para Deus é o objetivo dele e isto é precioso para ele. Por isso hoje, dia 19 de dezembro do ano 2021, pelo calendário gregoriano e pelo nosso calendário judaico, hoje dia 15 do mês de Tevet, do ano 5782, estamos iniciando um novo livro da Torá, Shemot, que daqui a pouco vamos iniciar falando sobre isso daí. Estamos completando hoje 104 dias do novo ano e, portanto, o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós a seguinte palavra de sabedoria. Lembre que você não é o corpo. Lembre que você não é o corpo. Você também não é o animal que pulsa dentro do corpo, exigindo que tudo seja feito à sua maneira, ao seu regalo, ao seu gosto, às suas paixões e etc. Você é o que então? Você é a alma divina. Não confunda a dor e a luta do corpo com a alegria e a pureza da alma divina. Uau, uau! Vamos começar bem o livro de Shemot. O nosso Rebbe Menachem Mendel está dizendo aqui, você precisa lembrar que não é corpo. O nosso corpo chama-se, dentro da sabedoria judaica, kelipá, casca. Simplesmente casca. Então a nossa kelipá, o nosso corpo, é isso. Por isso está escrito, tu és terra e a terra tu retornarás. Para que quando acontecer as ressurreições, as etapas das ressurreições nos dias de Mashiach, nós possamos sim ressuscitar. Mas essa casca, ela será diferente. Então será, de fato, algo muito superior a essa casca que nós temos hoje. Mas você saberá que você é você, que o fulano é o fulano, etc. e tal. Então, não confunda realmente a dor e a luta do corpo com a alegria e a pureza da alma divina. A nossa kelipá, o nosso corpo, ela sente a dor e a luta do corpo, a luta do dia a dia. A alegria e a pureza da alma divina é algo que é inato na alma. O corpo não tem isso. O corpo reflete esta alegria e essa pureza da alma. E quando o Rebbe diz para que você também não é o animal que pulsa dentro do corpo, exigindo que tudo seja feito ao seu belo gosto, à sua vontade, e etc. e tal, está se referindo à alma animal. A alma animal, ela quer regalo, ela quer sombra e água fresca.
Simplesmente isso. Então, a alma animal, ela quer que você que você demole, que você seja frouxo, que você não lute, não trabalhe, no sentido de prestar um bom serviço a Deus, as preces diárias, a techuvá para com Deus, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. A alma animal, que quer só sombra e água fresca, ela não quer que você faça estudo da Torá, que não esteja se aplicando não somente ao conhecimento, mas à obediência dos seus mandamentos, às 7 leis universais, às suas ramificações. Ela não quer, a alma animal, não quer que você esteja aí aplicando de tzedakah, vivendo de tzedakah, fazendo doações, donativos, dízimos para as causas nobres onde há estudo da Torá, para ajudar a auxiliar o pobre, o necessitado, o destituído, a viúva, o órfão, e assim sucessivamente. Então a alma animal, ela não quer essa dureza. Ela quer o quê? Sombra e água fresca. Então ela quer que você fique na preguiça, na sombra, água fresca, né? Ah, hoje eu não vou fazer prece não, ah, hoje eu estou muito cansado, hoje eu estou não sei o quê, ah, hoje eu não vou fazer, não vou aplicar tal mandamento, não vou deixar para amanhã, hoje eu vou me esbaldar, como diz o outro, né? Eu vou curtir minhas férias. Nós estamos aí no fim de ano, né? No calendário gregoriano, né? E, infelizmente, o calendário gregoriano é o predominante nas vidas das pessoas. Então, né, nesse calendário, estamos aí na época de férias. Então, todo mundo se preocupa com férias, praia, sombra, água fresca, água de coco, que não sei o não sei o que lá. Vou sair de férias. Ah, tem algum pecado nisso? Lógico que não. Tem algum mal nisso? Lógico que não. Então, qual que é o mal que há de sair de férias? O mal que há é se você deixar Deus em segundo plano. O mal que é se você simplesmente deixar o seu serviço espiritual para Deus em segundo plano. Eu vou me esbaldar, eu vou me divertir. Mas e as preces diárias? Ah, depois que terminar as férias eu volto a fazer. E o estudo da Torá? Deixa eu terminar minhas férias. E o aprendizado dos mandamentos e a obediência aos mandamentos? Só depois das férias. E a de tzedakah? Agora eu estou aplicando nas minhas férias. De tzedakah, isso daí depois nós vê. Então o mal está nisso. É quando você sai de férias e esquece de tudo que é espiritual. Aí está o mal. Mas não tem problema nenhum você sair de férias, passear e etc e tal. Mas você não pode jogar para segundo plano as coisas espirituais. É isso que o nosso Rebbe está dizendo aqui, que você é uma alma divina. Aonde você for, você é uma alma divina. E você não pode esquecer isso daí. Porque a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade é quando a alma divina está feliz. Aí você vive a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Fora isso, é só ilusão. Não existe. Quando você joga as coisas espirituais em segundo plano e vai atrás daquilo que o seu corpo, a sua alma animal quer e submete você a fazer, você está vivendo uma ilusão, algo que vai passar muito rápido. E aí, a alegria ela não é uma realidade, ela é apenas algo passageiro. Quando alguém realmente chega e diz assim, que descanso delicioso que eu tive nessas férias. Essa
respiração que precisa vir da alma divina é quando você sai de férias e não esquece do seu serviço divino a Deus. Então você curte as suas férias, você toma a sua deliciosa água de coco geladinha e etc e tal, mas você permanece no seu serviço divino. Então, quando termina os seus dias de férias e você chega em casa junto com a tua família, e quando vocês chegam em casa, então vocês podem dizer com toda a alegria e a pureza da alma divina: ah, graças a Deus, tivemos uma férias deliciosa com as bênçãos divinas. E aí, volta para a vida secular normal, com todas as baterias renovadas, com todas as energias a 1000 por hora, e vamos continuar. Você não parou nas férias. Vamos continuar disseminando a unidade e a unicidade de Deus, porque mesmo nas férias, você não perdeu a oportunidade de falar do seu Deus e o quão maravilhoso Ele é. Ok? É isso daí. Então, hoje nós estamos aí com o Silas Silva, lá de Rio Branco, lá do estado do Acre, Baruch Hashem, né? Estamos lá praticamente no extremo norte, né, Silas? A Aislan Santos, né? Lá de Belém do Pará, a Carla de Costa, lá de Barra Velha, Santa Catarina, o José Hélio Silveiras, né, com a esposa lá de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, a Donária Carmo, lá da cidade de Lisboa, Portugal, né? Temos aí também a Fátima Sato e o seu esposo Oswaldo Sato, né? Que nesse momento lá para eles são 2 horas, em torno de 2 horas e 25 minutos da madrugada, que é a família lá do Japão. Depois eles vão assistir o vídeo, né, pelo YouTube. Então a Fátima e o Oswaldo Sato, lá do outro lado do mundo, lá no Japão. Também o nosso shalom para vocês aí, né? Temos aí a Miriam Barros, né, lá de Brasília, Baruch Hashem. Quem mais está por aí? Vamos ver aqui se eu consigo ver aqui a Marli Stael Silva Monteiro, né, junto com o esposo Ananias, lá de Vitória, Espírito Santo. A Edilane Minorello, né, com o esposo Claudemir, aqui de Bauru, a nossa região, Baruch Hashem, né? O Cristiano Salviano, o marido da Aislan Santos, né, que também está aí conectado, Baruch Hashem, lá de Belém do Pará, né? Baruch Hashem, família unida, não tem para ninguém. Baruch Hashem, né? A Cibele Ludmila, lá também da cidade de Lisboa, Portugal, Baruch Hashem, né? Temos aí também a Elizabeth Lobo, lá da cidade do Porto, lá de Portugal também, que está aí, está sempre conectada, né? Baruch Hashem. Também, né, vamos aí mandar aí o nosso shalom para a Benedita Maria, a Edjane Ribeiro, lá do Recife, Pernambuco, a Fernanda Guimarães, a Nayara Oliveira, lá do Rio de Janeiro, o Marcelino Pinheiro, a Maria Aparecida do Nascimento, o Paulo Roberto Pinhas, o André Olicheski, né, o nosso amado lá de Ponta Grossa, Paraná, e toda a comunidade Benenor, por lá também, o nosso shalom. O Edson e a Gisele, né, de Paranavaí, a Cida Lopes, o Gilberto Augusto, e a Áurea e o Ivan, né, o seu marido, Áurea e Ivan Lisboa, lá de Belém do Pará também,
Aí, ó, Cristiano, Aislan, a Áurea e o Ivan, Lisboa também, lá do Belém do Pará. Baruch Hashem por isso daí, né? Também o nosso shalom ao casal, né? A dona Lourdes e o seu Abel, aqui de Salto Grande, interior de São Paulo, né? Que no próximo mês aí estarão viajando para Maranhão, visitar os familiares, os filhos, os netos, bisnetos, Baruch Hashem, por esse casal aí, né, que estarão lá no Maranhão, né, visitando os seus queridos e também estarão lá compartilhando com seus queridos as nossas lives aí, né? Então, graças a Hashem por essas e outras maravilhas que Ele tem nos concedido, né? E vamos então à nossa introdução da nossa Parashá Shemot, né? Êxodo, Shemot, literalmente significa nomes. E desta forma, então, os nossos mestres, eles falam que o relato que nós temos aqui em Shemot, a nação judia e cada indivíduo judeu recebe, né, seu nome, sua identidade judaica essencial, a sua identidade nacional e a sua identidade pessoal. O que nós vamos no nosso dia a dia aqui no nosso livro de Shemot, Êxodo, que significa nomes, em cada paraxá e nas nossas leituras diárias, né? Nós vamos ficar assim. São tantas coisas preciosas que nós temos para aprender e os paralelos entre o nosso irmão mais velho, o povo israelita, o povo judeu, e nós, Benei Noah, nós vamos estar num paralelo real. E nós precisaremos, melhor dizendo, aprendermos realmente as lições. Porque o sistema nos dias da escravidão do Egito não são diferentes dos nossos dias atuais. O globalismo lá nos dias de Faraó, não são diferentes dos nossos dias. O establishment, o sistema, os perversos que dominam o sistema e querem escravizar todo ser humano, que não estão conectados com a sua forma de pensar e seu estilo de vida, a perseguição é a mesma. E nós não estamos vivendo tempos diferentes. Hoje, os perversos de hoje os faraós de hoje, eles têm, de uma certa forma, um poder mais forte do que o faraó de antigamente, porque hoje eles têm o poder que se chama vírus, a guerra biológica, que é mais fácil de atingir os povos e as nações hoje do que nos dias do faraó. Ele precisava enviar os seus exércitos para ir guerrear, dominar e trazer as pessoas cativas. Hoje não. Hoje eles emitem ordens, enviam a sua guerra biológica e os perversos que estão nos 4 cantos do mundo, a serviço do globalismo, eles obedecem tudo uma mesma ordem, um mesmo sistema. E quem não se submete a eles, eles tentam, através do medo, do pavor, das ameaças, falando sobre doenças, perdas. Vamos começar da forma correta. Eles ameaçam através de perdas de bens, salários, filhos, saúde e morte. A sequência é a mesma. Então, por isso, quando nós temos o livro de Shemot,
que começa exatamente com a identidade essencial judaica, a identidade nacional e pessoal do povo israelita, mostrando para nós que não se pode perder a identidade, porque se perder a identidade, o sistema te engole, te assassina. Não fisicamente, te assassina intelectualmente, espiritualmente, e a escravidão física é uma consequência natural. O que nós estamos presenciando nos 2 últimos anos é o assassinato da inteligência humana. Simplesmente isso. Nós estamos vivendo dias em que se pode dizer que o mundo está vivendo uma psicose mundial. E a luz não pode parar de brilhar. A consciência divina e de família não pode cair por terra. E esta luta é tua, é minha, é nossa. E nós precisamos estar dispostos a resistir, lutar, para que não venhamos perder a nossa identidade. Como Benei Noach, ombro a ombro com nosso irmão mais velho, o povo israelita, na nossa jornada de trazer luz para este mundo, para que a escuridão caia por terra. Trazer a presença divina para que as trevas sejam vencidas. E nós vamos ver aqui na nossa própria primeira aliá, da nossa Parashá Shemot, que é a primeira Parashá, que leva o mesmo nome do 2º livro da Torá, que nós vamos ver aqui a ousadia das mulheres judias. A ousadia de 2 mulheres que desafiaram o faraó, que lhe deu a ordem para matar todo menino recém-nascido. Graças às mulheres que o povo israelita não sucumbiu naqueles dias. Um perigo em que todo o universo correu naqueles dias, em que tudo poderia voltar ao zero absoluto. Porque se o povo israelita, todo ele, perdesse a sua identidade, tudo deixaria de existir. Porque segundo os nossos sábios, até a outorga da Torá no Monte Sinai, quando o povo sai do Egito, e lá no Monte Sinai é outorgada a Torá, Shavuot, os nossos sábios falam que até aquele momento o mundo existiu provisoriamente. Provisoriamente. E se o povo israelita tivesse perdido a sua identidade naqueles dias no Egito, tudo voltaria ao zero absoluto, que significa tudo deixaria de existir, só Deus permaneceria. Mas as atitudes das mulheres, não dos homens, mas a atitude das mulheres, salvou a identidade israelita dos homens. E as 2 mulheres, as 2 parteiras, salvaram milhares de meninos judeus que nasceram. Por quê? Porque as mulheres e estas 2 parteiras, elas tiveram amor e temor a Deus. Mostrando na prática que só de Deus é que vem a verdadeira proteção.
e de mais ninguém. Não adianta o faraó ter oferecido mundos e fundos para que as duas parteiras fizessem e cumprissem a ordem dada por ele. O amor e o temor a Deus, que é o princípio da verdadeira sabedoria. E como diz os nossos mestres, é a sabedoria humana que enche toda a face da terra de luz. Os dias eram sombrios, as inspirações sombrias do faraó e os seus seguidores eram terríveis, eram as piores. Tanto é que o próprio faraó chegou ao ponto de não somente mandar que os meninos judeus fossem mortos, mas ele chegou ao ponto de mandar com que os próprios egípcios matassem os seus meninos recém-nascidos também. Então, as inspirações sombrias eram uma realidade. E foi nesse momento mais sombrio que o povo israelita clamou a Deus. E Deus revelou, através da sarça ardente, a missão que Moshe teria que cumprir. No momento mais escuro, no momento mais terrível da maldade humana, onde parecia que as trevas seriam totalmente vencedoras, o povo israelita clamou com o mais profundo dos seus corações, do seu ser. Deus ouviu e revelou, longe dali, lá em Midian, na sarça ardente, revelou a sua vontade a Moshe. E então Moshe se pôs a caminho para cumprir a sua missão. Isso mostra para nós que os dias que nós estamos vivendo, em que nós estamos aí para ver, em que o faraó e os seus adeptos dos dias atuais estão querendo assassinar as nossas crianças, não afogando-as no Rio Nilo, mas afogando-as em remédios que não têm comprovação científica e nem segurança científica. Querendo assassinar as nossas crianças e o futuro delas, e o futuro de não poderem no dia do amanhã, talvez nem terem a oportunidade das meninas darem à luz a uma vida. É o momento de nós estarmos clamando a Deus. É o momento de nós estarmos elevando com todas as nossas forças, energias, com toda a nossa mente, a nossa razão, nosso coração, nossas emoções, dentro da vontade divina, clamando a Ele. Para que esse momento tão obscuro que nós estamos para vivenciar na história da humanidade, que isso não venha a acontecer. Que os planos dos perversos caiam por terra e que Deus revele a sua sarça ardente para esses dias, para que as mulheres, como aconteceu outrora, tenham a mesma coragem delas, das mulheres judias. As mulheres têm mais determinação, têm mais unção, têm mais coragem do que os homens. Por isso que o homem sem a sua esposa, ele é uma barata tonta. Não sabe o que faz, não sabe para onde que vai. Ele não consegue achar nem a toalha para tomar banho, no modo de dizer. Então que as nossas mulheres, as nossas Batnoar, busquem a Deus com todo o seu coração, com toda a sua inteligência, com todo o amor de mãe, com temor aos céus, e ajudem os seus maridos
a se fortalecerem na fé e na confiança em Deus, porque os dias são terríveis, sombrios. E se esse plano for para frente, as nossas crianças estão com seu futuro seriamente comprometidos. Os melhores especialistas no ramo estão colocando a boca no trombone, mas o sistema está calando a boca deles. Então você não pode ir atrás das redes sociais, das redes oficiais, melhor dizendo, para ter informação, porque as informações são falsas. As redes sociais independentes estão trazendo aí médicos renomados no Brasil e no mundo, estão fazendo audiências públicas em várias câmaras de vereadores, em várias assembleias estaduais, trazendo o porquê de não dar o remédio para as crianças e adolescentes. As duas parteiras não deram o remédio que o faraó mandou dar. E Deus as abençoou poderosamente. E é exatamente isso que nós vamos ter que vivenciar. E é por isso que nós precisamos clamar ao nosso Deus. Ou seja, nós precisamos elevar as nossas preces a Hashem com todo o nosso coração. Já faz quase 2 anos que nós compartilhamos essa prece aqui. Deixa eu ver aqui se dá para ver, se dá para ver aí. Apesar que está com imagem de espelho por causa do vídeo, né? Mas essa prece para esses dias de pandemia mundial, que foi redigida pelo Rabino Adin Even Israel Steinsaltz, de abençoada memória. Nós estamos com essa prece diária nesses praticamente quase 2 anos. Não deixamos de fazer. Se você ainda não tem, procura adquirir. É uma prece completa, juntando, somando com as nossas preces diárias, mais a nossa prece espontânea. Nós precisamos elevar o nosso clamor a Deus, para que o sistema não venha prejudicar as nossas crianças. Shemot, nomes. Não podemos perder a nossa identidade, e é isso que o sistema quer fazer. Não deixem que você venha perder a sua identidade. Então esse é um dos grandes aspectos que nós vamos ter aqui. E nesse aspecto aqui nós temos aí de fato, né, que o exílio, né, no exílio o indivíduo não pode considerar a vida algo garantido. Deve decidir constantemente se sucumbirá ou vencerá. Os nossos mestres nos falam isso sobre a introdução ao livro de Shemot. É constantemente, decidir constantemente. Não é somente agora, é para daqui a pouco. É amanhã cedo, amanhã a parte da tarde, à noite. É decidir constantemente se você sucumbirá ou se você vencerá o sistema. Os nossos mestres falam que
muitos sucumbiram ao sistema do faraó naqueles dias, perderam as suas identidades, entregaram-se completamente ao sistema e sucumbiram. Assim como também o aspecto essencial da autodeterminação, que jaz dormente nos períodos de prosperidade e liberdade, é exposto e colocado à prova. Por isso, nesses 2 anos, Deus permitiu com que isso acontecesse, para fazer despertar a autodeterminação em cada indivíduo, em cada ser humano, porque de forma dormente estava a autodeterminação de cada ser humano. As coisas, de uma certa forma, estavam bem, estavam numa boa. Essa é uma realidade. Veja o sistema que nós estamos vivenciando. Parece que nós estávamos no país da Alice, ou Alice no País das Maravilhas. Parece que não tinha nada. Estava tudo legal neste planeta, ou melhor, nesse nosso país. Mas de repente apareceu alguém aí falando sobre Deus e família, pronto. As coisas viraram de ponta cabeça. O inferno entrou em guerra, porque apareceu alguém falando de Deus acima de tudo, de todos. Falando sobre família, 2 coisas que estavam proibidas de serem ditas. E o que o faraó daqueles dias procurou exatamente atacar? A consciência divina e a consciência de família. O sistema não mudou a sua tática. Usam armas diferentes. Esse que é o detalhe. Então nós precisamos estar alertas. E esta prova que nós estamos vivenciando é para despertar em cada um de nós a autodeterminação. Dentro desse aspecto, o rei Salomão, então, ele chama o exílio do Egito como de fornalha de ferro. Ele queimou e desse modo removeu a crosta que cobria a alma judia inata. Ou seja, através desse exílio egípcio, como uma fornalha de ferro, como diz Salomão lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 51. Então, como uma fornalha de ferro, então foi queimada essa casca da indiferença em que o povo israelita estava vivendo naqueles dias, porque estava tudo bom, estava tudo às 1000 maravilhas. Eles estavam crescendo e cada vez mais se multiplicando. Eles estavam na terra da prosperidade, da bonança. Eles estavam na terra da sombra e água fresca. Então Deus permitiu com que o faraó colocasse em prática o exílio, de fato, escravizando o povo, para que essa crosta da indiferença, essa quelipá da indiferença, viesse a ser queimada, quebrada, e viesse a se revelar a verdadeira identidade judaica de cada israelita. Então, por isso, amados, nós precisamos realmente estarmos aí conectados, que de fato o exílio egípcio, ele foi um exílio físico e espiritual. Por isso foi necessário que Deus permitisse que viesse realmente a escravidão, para que o povo pudesse acordar. O povo estava adormecido. Estava quieto. Aí Deus permitiu falar sobre Deus e família. Na sequência, permitiu esses 2 anos dessa doença que está acontecendo aí, justamente para despertar a nossa identidade espiritual.
com confiança, com amor e temor a Deus. Então, por isso, a nossa jornada é realidade. E nós precisamos decidir constantemente se vamos sucumbir ou se vamos vencer o sistema. Então, a nossa primeira aliá, depois dessa introdução, a nossa primeira aliá está no capítulo 1 do livro de Shemot, a partir do versículo 1 até o versículo 17. Nós temos aí pela frente o prelúdio da escravidão, a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase da escravidão. A escravidão não acontece da noite para o dia. Eles não tiram a tua liberdade da noite para o dia. É um processo. Tem esquema. E aqui a Torá nos traz, nos revela, para que nós não sejamos enganados. Para que nós não sejamos enganados. A perda da sua liberdade, ela já está chegando no ponto do checkmate. Porque o sistema vem vindo paulatinamente. Você observou quais são os partidos que entraram na Suprema Corte pedindo, exigindo que as crianças de 5 a 11 anos venham tomar o remédio? Procuraram saber quais são os partidos? Quem são os especialistas que estão querendo ditar as normas? Por isso que tem médicos renomados, pesquisadores renomados, dizendo no alto e bom som, precisa sair do centro cirúrgico, precisa sair da sala de consulta médica, os políticos, os partidos políticos, os juízes, os promotores, e deixar com que os verdadeiros médicos que estudaram para tal venham exercer a sua função. Como pode um político dizer esse remédio é o correto para essa faixa etária, se o próprio pediatra não receitou o remédio? Quem é o promotor, o juiz para ditar isto? Se ele não estudou para isso? Ainda mais, né, na nossa Suprema Corte aí, que o que falta ali são de fato juízes de carreira, né? O que mais tem ali não é isso, né? Então quem são? Esta é a realidade. Então, cuidado. Não se deixe enganar, porque o sistema é bruto e eles vêm pela força. Por isso a sabedoria é importante, sem sombra de dúvidas. Então, tem esquema? Tem. E a Torá nos dá a resposta. Então nós temos um prelúdio da escravidão, temos a primeira, a segunda e a terceira fase da escravidão. Não é assim. Tem uma preparação, depois tem uma primeira fase, uma segunda fase e uma terceira fase. Vamos ver? Então, capítulo 1 do livro de Shemot, Êxodo, do verso 1 ao verso 17, com os comentários de Irache, diz assim. Primeira parte, do versículo 1 até o versículo 7, é o prelúdio. Embora tenha enumerado os filhos de Iacob pelo nome quando eles chegaram ao Egito, a Torá os faz novamente aqui quando eles morrem, a fim de indicar o quanto eram amados por Deus. Esses são os nomes dos filhos de Israel, Iacob, que foram ao Egito. Cada homem com a sua família foi com Iacob. Reuven, Shimão, Levi e Yehudá, Isahar, Zebulun e Beniamim, Dan, Naftali, Gade e Asher.
Similarmente, embora já os tenha dito que os descendentes diretos de Iacob eram os 70, a Torá repete aqui esse fato a fim de contrastar seu pequeno número no início da estadia no Egito, com seu grande crescimento enquanto lá permaneceram. Todos os descendentes de Iacob, então, eram 70, incluindo Iosif, que, apesar de já estar vivendo no Egito, não se deixou perverter ali, e, portanto, ainda era um verdadeiro filho de Iacob. Iosif e todos os seus irmãos morreram, assim como toda aquela geração. A primeira geração que viveu no Egito morreu. O último a morrer dos filhos de Iacob foi Levi, no ano 2332, a contar da criação, aos 137 anos de idade. Logo depois que todos os filhos de Iacob morreram, os judeus, com exceção da tribo de Levi, começaram a negligenciar as suas tradições. Uma das práticas que abandonaram nesse período foi exatamente a Brit Milá, a circuncisão. Os israelitas eram extraordinariamente férteis e prolíficos. Eles multiplicaram-se e tornaram-se extremamente fortes. As mulheres regularmente davam à luz a sextuplos. Em pouco tempo, a terra encheu-se dos israelitas. Ok? Então aqui é o prelúdio da escravidão. Então, foram chamados pelos nomes, foram contados novamente, para mostrar o grande amor de Deus por eles, para que eles não viessem esquecer desse detalhe, e nem esquecer da sua identidade. Tornaram-se prolíficos, se multiplicaram, cresceram, prosperaram, etc. e tal. Aí então adormeceu a identidade judaica. Aí então, do verso 8 até o verso 12, nós temos aí a primeira fase para a escravidão. Nessa época, um novo rei, que não conhecera Iosif, levantou-se sobre o Egito. Sobre essa questão aqui de um novo rei que não conhecera Iosif, então há duas versões dos nossos comentaristas. Uma é que de fato era um novo rei, que não conheceu Iosif e perseguiu o povo israelita. A segunda versão é que os nossos outros mestres nos falam que de fato era o mesmo faraó. Mas ele deu uma de que não conhecia Iosif e entrou com a perseguição e a escravidão com o povo israelita, ok? Então é isso daí. Então ele disse a seu povo, aos egípcios: vede, o povo, os israelitas, está se tornando mais numeroso e mais forte do que nós. Hajamos astuciosamente com ele e o seu Deus, que está claramente envolvido em sua fertilidade extraordinária, para que não se multiplique, e em caso de guerra juntem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e suba da terra, né? Ou o que seria ainda pior, tome conta do país e nos force a subir da terra. Na verdade, os israelitas não representavam nenhuma ameaça aos egípcios, porque eles foram muito bem recebidos e eles não retribuiriam uma boa hospitalidade de uma forma negativa. Então, de fato, não existia esse perigo. Não havia nenhuma atitude dos israelitas que pudesse algum egípcio dizer: estamos correndo perigo. Mas o que aconteceu então? Segundo os comentários de Irache, o faraó tinha um desejo próprio de perseguir os judeus. Então o desejo próprio do faraó era persegui-los. Sabe o que chama isso? O que nós vemos desde então até os dias atuais, o chamado ódio gratuito contra o judeu, contra o povo judeu, contra o povo israelita. O ódio gratuito. Então não havia razão, mas o desejo íntimo do faraó era persegui-los. O ódio gratuito está aí. É uma coisa vivenciada até os dias atuais. Então, odiava o que os judeus representavam e temia o que o monoteísmo judaico viesse
a prevalecer sobre o paganismo egípcio. Esse é o ódio gratuito. É o estilo de vida, a cultura, a sabedoria, a ética, a moral, etc. e tal. E ainda mais sobre a questão da fé monoteísta, né? Que poderia prevalecer sobre o paganismo egípcio, né? A idolatria. Entre elas, o faraó era considerado um deus. O ódio gratuito. Está entendendo? Assim, além de tramar para diminuir o número de judeus e seu poder, o faraó concebeu um plano para imergi-los na cultura egípcia e fazê-los esquecer a sua herança. Então, o faraó ele tomou o conselho. Ele tinha 3 conselheiros importantíssimos naqueles dias do faraó. Segundo a Torá oral, o Talmud, os nossos sábios comentam que um deles era Balaão. Nós vamos ver aí, mais para frente aí, né? Balaão é chamado para amaldiçoar o povo judeu, lá por Balaque. Então Balaão era um dos conselheiros. Quem era o outro? Iéter. Quem era Iéter? Iéter, ele é conhecido como Itrô, que se tornará mais para frente, né, o sogro de Moshe. Então, Iéter e Itrô, ou Jetro, é a mesma pessoa. E quem era o terceiro? O terceiro era Iov. Quem é Iov? Conhecido como Jó. Esses eram os 3 principais conselheiros, né, realmente, do faraó. Então, ele pediu conselhos. Balaão concebeu um plano de aumentar progressivamente a opressão contra o povo israelita, com o intuito de reduzir a taxa de natalidade dos judeus. Então, o plano de Balaão era, de forma progressiva, a opressão. Não era assim, bum! Era progressiva. Calminho, passo a passo, tranquilo. Vamos oprimi-lo progressivamente para diminuir essa taxa de natalidade. Vamos fazer passo a passo um plano para que realmente eles sejam oprimidos. Está entendendo que a liberdade não se perde da noite para o dia? Foi exatamente também o que aconteceu na época do Holocausto. Não foi da noite para o dia, foi de forma progressiva. E o que estão usando nesses últimos 2 anos? De forma progressiva. Vamos oprimir o povo. Nós precisamos fazer o povo perder a sua identidade, consciência de Deus e consciência de família. Certo? Então, qual que foi a primeira ordem que os faraós da atualidade deram? Fique em casa. Na hora que você tiver falta de ar, aí você corre. Corre para a morte, porque não tem mais jeito. Mas qual era o intuito de ficar em casa? É de você cortar, literalmente, o seu convívio social. É cortar, literalmente, o seu convívio com seus familiares, os seus parentes, os seus amigos. Aí você começa a perder a identidade de sociabilidade. E aí os faraós, com os seus seguidores perversos, entram em ação, porque quem não obedecer é ameaçado, vai ficar doente, vai ser multado, vai ser preso, você vai morrer, e por aí afora vai. Então, paulatinamente, a opressão. Primeiro, fique em casa. Segundo, quando sair de casa, use aquela fantasia da cara. Então você perde a sua identidade. Quem você é? Quantas pessoas se encontraram por aí afora com a fantasia da cara?
Ô fulano, eu não te reconheci. Também pudera com essa fantasia na cara. Quantas pessoas se expressaram dessa forma? Ou seja, perdendo a identidade. Progressivamente. Vamos oprimir esse povo. Nós precisamos escravizar esse povo. Na sequência, quando eles dão essas duas ordens, eles querem ver como que o gado vai reagir. Aí todo mundo entra no curral. Tá todo mundo no curral, do jeito que eles querem. Aí então eles encaminham para aquele caminho mais estreito, onde cada boi vai passando. E chega num determinado ponto, cada boi recebe o seu remédio. Antes, quando está tudo do jeito que eles querem, então eles falam, ó, agora vocês vão entrar nessa fila indiana, porque nós trouxemos para vocês a salvação. E as pessoas que estavam numa psicose global, perdendo a razão, perdendo a inteligência, por causa do medo, do pavor, da depressão que eles conseguiram levar tantos e tantos, que os próprios médicos psiquiátricos falaram que não tinha mais agenda. Vários meses já estavam com toda a agenda tomada. Uma psicose global. As pessoas tinham medo, aliás, muitas ainda têm, infelizmente, as pessoas têm medo de conversar com a outra quando se encontram num caminho. Uma criança, mais ou menos com, acho que 6, 7 anos de idade, né? Chegou para uma determinada pessoa no mercado e falou para ela assim, ô senhor, a sua fantasia da cara tá para baixo do seu nariz. Puxa a fantasia para cima do nariz. Imagine como deve ser dentro dessa casa, dentro dessa família. Se o bicho escapou de uma casa de segurança máxima, onde tem alarmes, tem de uma sessão para outra existe lá aquela questão de descontaminar, o bicho escapou. E como que essa fantasia da cara vai segurar? Mas não é pela saúde, é para dominar e escravizar. Quantas pessoas entre a família entrou em desentendimento por causa da fantasia da cara? Quantos amigos entraram em desentendimento por causa da fantasia da cara? As pessoas foram perdendo a identidade, que são humanos. Que o teu próximo, a tua esposa, teu marido, teus filhos, o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu primo, a tua prima, teu sobrinho, etc e tal, o teu amigo, a tua amiga, são humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, e tornaram-se, por causa do sistema, inimigos. Paulatinamente, vão dominando, as pessoas perdendo a consciência divina e a consciência de família. Um determinado fulano que deu a ordem para ficar em casa até perder o fôlego, o ar, ele falou publicamente que fazia um ano que ele não tinha abraçado a esposa dele por causa disto, mas quando ele saiu da posição de trabalho que ele se encontrava, ele abraçou todo mundo.
sem a fantasia da cara, festejou, bebeu, comeu junto com todo mundo, e todos sem a fantasia da cara. E as pessoas não percebem que foram lançadas numa armadilha. Por quê? Porque eles conseguiram penetrar nas mentes delas e fizeram perder a consciência de Deus e a consciência de família. E é isso que nós estamos vivenciando no plano maligno, nefasto do faraó, que os atuais copiaram de outrora e têm aperfeiçoado. O tempo vai aperfeiçoando. E é isso daí. É isso daí. Então, o faraó, ele tinha no seu íntimo desejo, um ódio gratuito para perseguir o povo israelita. E esses que estão nos dias atuais, eles não estão só perseguindo o povo israelita, que também está sofrendo com essa questão aí, mas a humanidade. Por quê? Porque a humanidade, ela é a imagem e semelhança de Deus. E eles negam a Deus. Por isso que eles apresentaram o bezerro de ouro, o novo bezerro de ouro. E deram às nações: aqui está o vosso bezerro de ouro, aqui está a vossa salvação. Esqueçam Deus e entreguem-se ao bezerro de ouro. E hoje, infelizmente, muitas mães estão chorando a dor da perda dos seus filhos e das suas filhas por causa do bezerro de ouro. Se informe. A salvação e proteção está somente em Deus. Ele é o único Salvador. E é Ele que te dá sabedoria, discernimento, o que você deve de fato fazer. Cuidado, porque o controle que eles querem ter é um controle total. Por isso, paulatinamente, eles estão encaminhando para o governo de um homem que jogue as suas regras. Então, continuando aí com os comentários de Irache. Então, o conselho de Balaão foi este. Jetro, ou Yitro, ou Ieter, ele se contrapôs à posição de Balaão. Então ele entrou numa contradição, né, falando para o faraó não fazer isso daí. Mas aí o que aconteceu? Jó, por o seu lado, ele ficou em silêncio, se omitiu. É o famoso fica em cima do muro. Então Jó representa exatamente muitos que estão aí, em cima do muro. Eu não sou nem a favor nem contra, muito pelo contrário. Como muito pelo contrário? Fica em cima do muro. Fica aí uma lesma em cima do muro, fazendo o quê? Como nós vimos aqui, os nossos mestres dizendo, você precisa constantemente decidir se vai sucumbir ou vencer o sistema. Mas eu sou uma lesma, eu fico em cima do muro. Aí nego vem com outro tijolo, o sistema vem com um tijolo lá e pá! Concretiza você no muro lá. Aí fica uma lesma concretada no muro. E nós precisamos decidir diariamente. Você acha que a rapadura é doce, mas não é mole não, né? Apesar que hoje em dia é até complicado falar isso, porque já mudaram até a rapadura, né? Tem rapadura mole, né? Antigamente a rapadura era dura, né? Era doce, mas era dura, né? Mas hoje não, tem até a rapadura mole que parece uma paçoca, né? Então, quer dizer, não dá nem para falar isso hoje atualmente, né? Mudaram até a rapadura, meu Deus do céu, né?
Então Jó ficou em cima do muro, não falou nada, ficou em silêncio. Então o faraó fez o quê? Ele aceitou a estratégia de Balaão. Então ele começou a colocar em execução, primeira fase da escravidão, ele começou a colocar em execução o seu plano para escravizar o povo israelita. Sempre com exceção da tribo de Levi e sempre com exceção das mulheres. Em toda a história judaica, sempre a tribo de Levi e as mulheres não participaram das questões negativas dos homens israelitas na história da escravidão e depois na libertação, o bezerro de ouro lá na frente, em que as mulheres também não participaram da confecção do bezerro de ouro, e nem a tribo de Levi, ok? Então sempre não esqueçam disso daí. Então quando fala o povo israelita, né, se rebelou, patati, etc. Então lembre sempre disso. A tribo de Levi e as mulheres não entraram nessa bagaça. Não entraram nessa rebelião contra Deus. A tribo de Levi e as mulheres sempre estiveram ao lado de Deus. Ponto. Tchau. E aí então o faraó ele vem e ele simplesmente, como Balaão disse, vamos agir progressivamente. Então, pelos comentários de Irache diz assim, o que é confirmado pelos demais comentaristas. Então o faraó chegou diante do povo israelita e falou assim, ó, eu preciso que vocês me ajudem. O faraó recebeu de bom grado o patriarca Iacove, Iosif era o vice-rei. Então o povo israelita falou, opa, o faraó está pedindo a nossa ajuda. Por que não vamos ajudar? Então o faraó fez o quê? Ó, eu preciso que construam tijolos. Então o faraó pegou lá uma pazinha com massa para fazer um tijolo. Então, entre aspas, o próprio faraó estava dando exemplo. Então o povo israelita falou assim, puxa vida, se o próprio faraó está pegando na mão na massa, por que nós não vamos pegar? Aí o povo foi ajudar. Os homens foram lá e pá, vamos ajudar o faraó. Aí o que ele fez? Ele viu que o povo aceitou, de forma progressiva para oprimir e escravizar. Primeiro vem o quê? Oprimir, perder a identidade, a consciência de Deus e a consciência de família. A estratégia, preste atenção. Aí na sequência o que o faraó fez? O faraó pegou e colocou um colar no pescoço com uma figura de um tijolo e colocou sobre o pescoço e mostrando aqui no peito. Ele estava com uma corrente e um tijolo. Aí o povo falou, puxa vida, o faraó colocou um colar com o enfeite de um tijolo, né? Poderia ser lá de lata, prata, seja o que for, mas colocou lá um pendente. E o povo israelita viu aquilo, os homens israelitas viram aquilo. Então o que eles falaram? Opa, peraí, nós também vamos colocar, o faraó está dando exemplo, vamos colocar. E eles pegaram e colocaram. Aí o faraó fez o quê? Mandou os soldados averiguarem. Quem não estivesse com o colar, o pendente em formato de tijolo, então os soldados, por que você não tem o pendente, se o próprio faraó tem o pendente em forma de tijolo? Você está se rebelando contra o faraó? Ah, vai ser preso. Está entendendo a jogada dos dias atuais? Então eles vieram, oprimiram. A doença é assim, assado, pá, fica em casa, senão você vai pegar a doença, você vai morrer. Aí o povo se tranca.
Ó, se você tiver que sair, você vai usar uma fantasia na cara. É o pendente do tijolo do faraó. Eles, aparentemente, deram exemplo. Colocaram lá, né, a fantasia da cara. Pô, se eles colocaram, por que eu não vou colocar? Então as pessoas sucumbiram. Então eles viram que, através do medo, da opressão, estavam dominando os povos. Aí manda os fiscais, manda a polícia. Ó, quem não estiver usando a fantasia da cara, enquadra, multa, obriga a usar, senão vai preso. Está entendendo o paralelo? Que o objetivo de outrora não mudou em escravizar quem tem consciência divina e consciência de família? Pense, analise, estude, pesquise. Eles, uma certa porção da população, eles conseguiram trazer uma psicose global. As pessoas estão... O maior assassinato que tem acontecido nesses últimos 2 anos é o assassinato da inteligência humana. Pessoas que estão fazendo caminhadas sozinhas, ao ar livre. E muitas vezes no grande interior, em lugar em que tem ar abundantemente fresco. As pessoas sozinhas fazendo a sua famosa caminhada de forma bestial, usando a fantasia na cara. É um absurdo. Aonde foi parar a inteligência humana? Pessoas sozinhas dentro do seu veículo, usando a fantasia da cara. Está entendendo o processo do faraó de antigamente e o faraó da atualidade? Quando os nossos mestres vêm e dizem assim, a resposta que você precisa está na Torá e na sabedoria dos nossos mestres. Por isso que a sabedoria enche toda a face da terra de luz. E o mal não prospera. Faltando esta luz, o mal prospera. Foi o que aconteceu nos dias do faraó e o que tem acontecido nesses últimos 2 anos. E os verdadeiros especialistas, os verdadeiros entendidos nesta questão, que vêm e falam publicamente o contrário do que o sistema está dizendo, então eles entram com o assassinato de reputação, para que as pessoas não deem créditos a quem está falando a verdade. E por isso nós estamos vivendo a verdade como mentira e a mentira como verdade. Por isso você precisa decidir dia a dia, constantemente, se você vai sucumbir à verdade ou, aliás, se você vai sucumbir à mentira ou se você vai vencer pela verdade. A resposta, ela está contigo. Não restam dúvidas. Ok? Então, Faraó fez isso. Aí ele viu que o povo estava dominado. Falou, bom, agora terminamos, né, nossa primeira fase. Por quê? Porque voluntariamente, preste atenção nisso, voluntariamente, o povo se entregou. Voluntariamente. E então agora vamos para a segunda fase. Então a escravidão já estava em prática de forma sutil. A escravidão já tinha forma, já tinha esquema. E então, né, realmente o faraó entra agora na segunda fase a partir do versículo 13 do capítulo 1 de Shemot.
Vendo que esse grau de escravidão não refreava a proliferação dos israelitas, os egípcios escravizaram os israelitas com trabalho árduo, né? Desmoralizante e incomum. Amarguraram uma vida de duro labor, com argamassas e tijolos, e também com todo tipo de trabalho do campo, todo o trabalho e que os submetiam era imposto com severidade esmagadora. Ou seja, aqui é o seguinte, o segundo plano, a segunda fase, como não conseguia bloquear a proliferação do povo israelita, que eles continuam, os casais, o marido e a esposa, eles continuavam a ter a sua relação conjugal e as mulheres continuavam sendo prolíficas, né? Ou seja, elas tinham sextuplo. Cada gravidez nasciam 6 filhos. Certo? Então o faraó agora falou, vamos para a segunda fase. Qual que é a segunda fase? O povo já está dominado, então agora trabalho árduo. Trabalho, vamos trabalhar. Né? Então o chamado trabalho escravo. Não era de 8 horas, com direitos trabalhistas, né? Ou não tinha, né, o tribunal do trabalho, não tinha juiz do trabalho, né? Não tinha aí as diretrizes trabalhistas de direitos e patati e patatá, né? Graças a Deus que também não tinha sindicato, pelo menos também sindicato não tinha, certo? E aí então o que aconteceu? Eles começaram a trabalhar. Então era o quê? 8 horas por dia? Não, eram 14 horas por dia, 18 horas por dia. Era fazê-los trabalhar à exaustão, para que eles não tivessem o quê? Ânimo para ter a sua relação íntima com a sua esposa, quando chegasse em casa. Então assim evitaria o quê? Que as mulheres tivessem filhos. O que é que o sistema está querendo nos dias atuais? Que as mulheres deixem de dar à luz filhos. O que o sistema quer hoje? Esterilizar de forma mundial através de um remédio que todas, voluntariamente, através de um processo progressivo de opressão, se submetam a tomar os remédios. E aí o homem vai sendo esterilizado, a mulher vai sendo esterilizada, e não vão nascer crianças. Simplesmente isso. Uma das bulas dos famosos remédios, lá fala que quem tomar o remédio, ele precisa ficar 28 dias sem ter a relação íntima com a sua esposa, com finalidades de procriar. Está lá na bula. Que há um risco muito grande de não nascer exatamente uma criança. Pode nascer qualquer outra coisa, menos uma criança. Por aí você tira uma base quão terrível é este remédio. Não basta isto? Pelo amor de Deus, hein? Se não basta só isso, então realmente a tua consciência está muito travada, né? Está bem dominada. Mas também há um outro requisito lá dentro da bula, que diz assim que o criador do remédio, ele não tem responsabilidades nos efeitos colaterais. De quem é a responsabilidade? Dos órgãos das nações que aprovam o remédio. A partir do momento que os órgãos oficiais das nações aprovam o remédio A, B ou C, o governo é obrigado a comprar. O governo federal, ele é obrigado a comprar. Aí ele tem que comprar mesmo, porque o órgão oficial interno analisou o remédio e disse que é apto para o consumo humano. O governo é obrigado a comprar.
Ele compra. Muitos países fornecem, e ainda, de uma forma geral, na maior parte, ainda há aquela questão: toma quem quer. Toma quem quer. Vários países já têm se manifestado nesse sentido aí, certo? O nosso país é um pouco diferente, né? Porque aqui a coisa, quando é para dar errado, então existe aí uma grande união de partidos militantes que vão para a sua militância na Suprema Corte, e aí a Suprema Corte determina, né, que governantes e prefeitos é que decidem. Então nós estamos vendo vários abusos aí acontecendo no nosso país. Até quando? Vamos ver até quando vai isso daí. Para Deus tudo tem um ponto final, tudo tem um limite. Por isso o nosso clamor é importante. Nós não podemos aceitar que as nossas crianças sejam involuntariamente, venham tomar esse remédio. Nas redes sociais aí, independentes, por exemplo, né, tem aí num determinado lugar aí um pai que levou a filha dele, né, para tomar o remédio lá, e a filha desesperada, não querendo tomar o remédio, o próprio pai pegando a criança à força, dominando-a, para que o agente de saúde viesse ali dar o remédio naquela criança. Quer dizer, infelizmente, numa boa parte, aí a consciência de Deus e de família foi jogada no lixo. Foi jogada no lixo. E isso precisa ser restaurado. E quem está na luz não pode, de forma alguma, sucumbir à escuridão. Ok? Então, aí o que acontece? O objetivo do faraó era fazer com que as mulheres não viessem dar à luz a filhos. O sistema atual mudou o estilo da coisa. Uma forma de esterilizar os homens e as mulheres a nível universal, de uma forma, entre aspas, voluntária. Mas naqueles dias, o que aconteceu para que isso não viesse a ter efeito o plano do faraó? Então, Rashi e os demais comentaristas ditam a seguinte questão. Esse trabalho realmente esgotava os homens, mas as mulheres estavam determinadas a frustrar os planos dos egípcios. Levavam comida e bebida para seus maridos nos campos, e depois que eles comiam, retiravam seus espelhos de cobre e faziam os maridos contemplar seu reflexo junto com elas. As esposas assim impeliam os maridos a admirar a sua beleza, despertando neles a paixão conjugal. Dessa maneira, o povo continuou tão prolífico quanto antes. Ou seja, urgentemente, nos dias atuais, nós estamos precisando das mulheres nesse campo de batalha. Sem a força das mulheres, os homens são broxa. Desculpa. Os homens são broxa. Era isso que eu queria fazer, tá? O homem, sem a sua esposa, ele é uma barata tonta. É a realidade, gente. É a realidade. Então hoje nós estamos precisando das verdadeiras mulheres inteligentes, que têm amor e temor a Deus. Nós estamos precisando das mulheres com a sua força, a sua garra, a sua determinação, porque só ela é que chega próxima a Deus. Porque somente a mulher pode, à semelhança de Deus, criar uma vida. E esse poder que Deus deu à mulher é algo indescritível. Então, a semelhança das mulheres judias daqueles dias, hoje nós precisamos da força das mulheres.
para poder fazer com que os homens se sintam valorizados e que possam somar com elas no amor e no temor a Deus, para agirem juntos, para que os nossos filhos não sejam as suas vidas ceifadas. Então as mulheres naqueles dias tomaram uma decisão inteligente, com amor e temor a Deus. E hoje, mais do que nunca, é necessário isto. Então, nessa segunda fase, o faraó entrou mais contundente contra os homens israelitas na sua escravidão. Aí depois nós temos no verso 15 até o verso 17, nós temos a terceira fase da escravidão. E aqui nos é dito que, assim, nos comentários de Irache, né, fala que ao longo de todo o amargo exílio, né, os judeus encorajavam-se com o fato de que Iacov e Iosef lhes haviam prometido que um dia sairiam do Egito e voltariam à terra prometida, a terra de Israel. Então aí, como aconteceu a segunda fase da escravidão, então aí começou a despertar realmente a alma judia, começou a despertar a identidade judia. Dentro desse mesmo segmento, os nossos sábios falam que após o início da segunda fase, foram 5 anos. Foram 5 anos a segunda fase. Não foi também assim, ó. Entre a segunda e a terceira fase, foram 5 anos. Subjugando, humilhando, fazendo o faraó e os seus seguidores, fazendo de tudo para ver se realmente não haveria, de forma alguma, uma forma, né, deles não proliferarem, de não dar mais à luz, simplesmente pelo ódio gratuito do faraó em perseguir o povo israelita. Então, cerca de 5 anos após o início da segunda fase de trabalho recrutado, então os egípcios perceberam que, submetendo os judeus à labuta árdua, também não tinham conseguido esmagar seu espírito e refrear a sua fertilidade. Então o rei do Egito falou às parteiras hebreias, uma das quais era Iocheved, mulher de Amiram, que posteriormente seria pai e mãe de Moshe, se chamava Shifrá, né? E a outra era Miriam, a irmã de Moshe, que irá nascer. Sua filha de 5 ou 6 anos de idade, mais ou menos naquela época, e se chamava Puá, né? Então Iocheved e Miriam eram conhecidas por seus nomes. Por que Shifrá? Porque está na raiz Shaper, Shifrá, que significa melhoravam, ou seja, as atitudes de Iocheved era no sentido de melhorar o nascimento das crianças e, após o parto, de melhorar o bem-estar da mãe. Então, as suas atitudes gentis, as suas atitudes de trazer tranquilidade às mães após o parto, então elas eram chamadas de Shifrá, que aquela que melhorava o bem-estar da mãe e da criança. E por outro lado, temos a Miriam, que era conhecida pelo apelido, vamos assim dizer, de Puá, que tem a raiz em Paê, que significa ternura, suave ternura. Miriam era conhecida porque ela falava com as crianças recém-nascidas de uma suave ternura, e as crianças não choravam. E por que isso não choravam? Porque como continuava prolíficos os judeus, então o faraó ele mandou com que egípcios
entrassem em Goshen e começassem a morar vizinhos, né, de judeus. Ou seja, então, na nossa linguagem que nós conhecemos bem, então em cada quarteirão tinha lá 2 ou 3 famílias egípcias que ficavam vigiando os judeus. Soa familiar alguma coisa nesse sentido? De alguém estar vigiando você? Tem um estado aí no nosso país que o prefeito e o governador mandaram esses vigias ir nas casas de quem ainda não tomou o remédio para forçar a tomar o remédio. Está soando algo familiar ou não? Está entendendo? Tem esquema. Não resta dúvidas aqui onde tem a raiz. Então, Miriam, por ser chamada de Poá, porque de forma suave, né, com uma suave ternura, ela falava com as crianças, recém-nascidas, e elas não choravam, e portanto não despertava a curiosidade do vizinho egípcio, o vizinho indesejado, o bisbilhoteiro, o fofoqueiro, o dedo duro, o língua solta, língua de sapo, língua de trapo, para não despertar, porque ele ia lá e caguetava. Para os oficiais, os soldados do faraó, eles iam lá para pegar as crianças e matar as crianças. Entendeu? O que nós estamos vendo hoje? Vizinhos ligando para a polícia falando, ó, o meu vizinho aqui está fazendo festa de aniversário. Em qualquer lugar do mundo já aconteceu isso várias vezes. Vizinhos, amigos, de longos anos, de longas datas, tornaram-se inimigos. Por causa do quê? Dos faraós da atualidade e os seus asseclas. A inteligência humana está sendo assassinada dia a dia, está sendo massacrada. Então, dessa forma aí, quando disse o faraó a Yocheved e Miriam, quando servirdes de parteiras hebreias, olhai para a cadeira de parto. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai-a viver, né? Mas as parteiras temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes ordenara. Ao contrário, elas forneciam alimento e água aos recém-nascidos e assim ajudaram os meninos a viver. Aqui nós encerramos a nossa primeira ariá. Misericórdia, desculpa, está muito comprida a nossa live de hoje. É a introdução no nosso livro de Shemot, é a introdução a todo esse panorama que você está contemplando aí, que Hashem possa realmente multiplicar a vossa paciência, o bom humor, mas acima de tudo, o amor e o temor a Ele, ok? E só para finalizar aqui essa última parte aqui, né? Mais um pouquinho de paciência, tá bom? Então, vejam bem, quando as hebreias, né, as parteiras hebreias, foram aconselhadas pelo faraó, quando for menino, matai-o, e a menina deixai viver. Por quê? Porque o plano do faraó para as meninas era serem tiradas das suas famílias e serem levadas para as escolas egípcias, para serem doutrinadas na militância egípcia. Soa familiar alguma coisa nesse sentido nos dias atuais? Por isso, pais, vejam que os seus filhos estão aprendendo nas escolas, porque infelizmente nós temos ótimos e excelentes mestres, professores e professoras, mas nós também temos infiltrado nesse meio muitos militantes que querem perverter a boa educação dos nossos filhos. Então, pais que têm filhos pequenos nas escolas, olhai, vê o que está acontecendo lá. Não entregue de bandeja os seus filhos, assim, sem saber o que está acontecendo. Cuidado com isso daí. E em seguida, né, as parteiras temeram a Deus
e não ao rei egípcio. A mensagem final aqui, nessa posição das parteiras. O nosso temor, que aqui nesse aspecto está conectado com medo. Ok? Então o nosso medo não é para com os faraós da atualidade e os seus asseclas. O nosso medo é pecar contra Deus. Este que tem que ser o nosso medo. É esse que tem que ser o nosso temor. E acima de tudo, o nosso amor a Deus é o que deve prevalecer. E o nosso amor para com o nosso próximo, principalmente os que estamos juntos na mesma jornada, vamos fortalecer uns aos outros. Porque realmente o sistema é bruto. E nós precisamos de muita prece, muitas orações, nós precisamos de muita ousadia, coragem, muita sabedoria, muita inteligência para dissipar a escuridão e as trevas. E para que o nosso clamor chegue a Hashem com força, poder e autoridade, e que ele responda rapidamente às nossas preces. Diga não a essas drogas que estão aí para liquidar com a raça humana. Diga sim a Deus, que tem o verdadeiro maná celestial, a sua Torá, para a vida, não somente aqui, agora, hoje, mas por toda a eternidade. Seja forte, seja luz. Até amanhã, com poucas e boas que temos pela frente aí. Shalom, shalom. Me perdoem pelo estender da live de hoje. Até amanhã. Shalom, shalom.